Pessoal, boa noite a todos, então. Vamos dar sequência, então, sobre a nossa aula, né, de metrologia. Antes de eu começar essa aula de hoje, eu vou só mostrar para vocês, né, da última aula, foi até o William que pediu para eu apresentar para vocês o gráfico né, tipo de ajuste incerto, né. Aí depois eu mando o material para vocês atualizado, né, e depois a gente, então, vai dar sequência sobre o sistema de ajuste e tolerância. Tá, hoje a aula ela é muito tranquila, tá? Uma aula bem simples, sossegada, tá? Vamos ver uma outra forma, então, de calcular aquele mesmos parâmetro que a gente já sabe calcular, porém agora utilizando outro padrão, né, que nós vamos aprender aqui, porque até agora, né, nas aulas que a gente fez, ou nas aulas que a gente teve, a gente calculou aqueles parâmetros sempre utilizando o afastamento, né? Agora nós vamos aprender, então, a fazer os mesmos cálculos, só que agora utilizando, né, o padrão ISO. Então, nós vamos ver que existe uma diferença de você ter um padrão utilizando os afastamentos, né, e você utilizando, então, o padrão ISO. Então, nós vamos ver qual que é a diferença, como é que eu trabalho quando eu tenho, por exemplo, o padrão ISO. O resto a gente já sabe trabalhar, quando eu tenho, por exemplo, né, os afastamentos, calcular a dimensão máxima, isso aí a gente já está acostumado. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês uma outra forma, né, de como a gente, então, vai calcular. Então, olha só, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e, naquele mesmo esquema, se não estiver visualizando, tá, você me avisa, abre o microfone e fala, caso você não esteja visualizando a tela que eu estarei compartilhando com vocês. Mas acredito que todos vocês estarão vendo a tela que eu compartilhei. Então, a minha tela está ali, tá? Acredito que vocês estão vendo também essa tela branca. Voltei aqui na minha tela normal, então, né, em que a gente está trabalhando. Então, olha só, eu vou descer um pouquinho até na figura da aula passada que a gente comentou. Tá? Eu mostrei para vocês, na aula passada, a figura do ajuste com folga. Também mostrei para vocês a figura do ajuste com interferência. E eu coloquei aqui também para vocês, então, o ajuste incerto. Né? Então, quando vocês receberem esse material, tá, vocês terão, então, essa figura, conforme o William pediu, né? Nós temos aqui a nossa tolerância, temos aqui os nossos ajustes, temos aqui os afastamentos, temos aqui, então, a indicação, a folga, né? E temos aqui as dimensões mínimas, dimensões máximas, e temos aqui a dimensão nominal, olhando para o eixo, assim como olhando para o furo. É para vocês apenas verem, né? E estarem, então, dentro do assunto do que eu, então, estou trabalhando. Tranquilo, gente? Então, vou voltar aqui na nossa aula de hoje, fazer uma aula tranquila, tá? Qualquer dúvida, conforme eu disse, qualquer dúvida, vocês, tá, mostrem, apresentem, falem, professor, eu não entendi aqui, estou com alguma dúvida, estou com alguma dificuldade, porque nós vamos trabalhar, então, na aula de hoje. Então, olha só, nessa aula de hoje, nós vamos dar sequência, então, sobre aquilo que a gente vem trabalhando, só que olhando para outro cenário, olhando para outra realidade, né, olhando para outros princípios. Então, vamos falar sobre o sistema de ajuste e tolerância. Nós já começamos a trabalhar nas aulas anteriores sobre ajuste, né, sobre tolerância, a gente já fez os cálculos, né, só que esses cálculos que a gente fez, a gente olhava muito mais pelos afastamentos. Hoje nós vamos aprender a fazer esses cálculos, né, olhando, então, além dos afastamentos que a gente já está acostumado. Vamos olhar, então, né, um pouquinho mais acima desse parâmetro que a gente vai trabalhar, né, ao longo dessa aula. Então, olha só, nós já vimos, então, nas aulas anteriores, o que é o ajuste? Ajuste é um comportamento de um eixo, né, o comportamento de um eixo em um furo, ou seja, ambos com a mesma dimensão, né, ambos com a mesma dimensão nominal. No acoplamento, sempre haverá um ajuste. Nós já trabalhamos isso também. Sempre que haver um acoplamento, haverá um ajuste, caracterizado pela folga ou pela interferência presente. Né? Então, olha só, conforme visto nas aulas anteriores, dependendo das variações, né,
dimensionais entre as peças que se acoplam, pode-se ter um ajuste com folga, que é aquele ajuste que é móvel, né? Se tem uma folga porque tem um. Então, em relação, por exemplo, ao meu eixo, e em relação, por exemplo, ao furo, então vai haver, né, uma folga. Então, vai ter, minha peça será móvel. Ou pode ser feito um ajuste com interferência, ou seja, prensado, né, onde a peça vai ficar fixa. Ou também nós vimos, então, o ajuste incerto, ou seja, aquele ajuste indeterminado, né, que ele pode ocorrer com folga, ou também ele pode ocorrer sem folga. Então, isso aí nós chamamos de ajuste incerto. Então, nós vimos também, nessas aulas anteriores, como calcular esses parâmetros, né, como calcular a folga, como calcular, por exemplo, essa interferência, né, a tolerância, como calcular esses parâmetros. Nós vimos isso na aula passada. Então, olha, o que a gente viu? Que o afastamento superior ele é dado por essa expressão, o afastamento superior é igual à dimensão máxima menos a dimensão nominal, onde, se eu quiser saber a dimensão máxima, basta pegar a minha dimensão nominal, que está negativo, passa para o outro lado somando. Então, é isso que eu fiz aqui. Então, eu tenho aqui a minha dimensão máxima é igual o meu afastamento superior mais a minha dimensão nominal. E idem também eu consigo expressar também a minha dimensão mínima. Por quê? Porque o afastamento inferior é igual à dimensão mínima menos a dimensão nominal. Novamente, se eu pegar a dimensão nominal e passar ele para cá, vai passar, então, somando. Então, ou seja, a minha dimensão mínima é igual ao afastamento inferior mais a minha dimensão nominal, né? E vimos também como determinar, então, essa tolerância. A minha tolerância ela é igual à dimensão máxima menos a dimensão mínima, né? Então, vale ressaltar aqui, nesse cálculo, por exemplo, da tolerância, que é a dimensão máxima menos a dimensão mínima, depende se eu estou trabalhando com um furo ou eu estou trabalhando, então, com o eixo. Sempre vou pegar, se for um furo, eu vou pegar a dimensão máxima menos a dimensão mínima. Se for um eixo, eu vou pegar a dimensão máxima menos a dimensão mínima. Então, olha só, o que a gente viu também nessa aula? Olha só, folga. Quando é que nós temos um ajuste com folga? Quando a dimensão mínima do furo é maior que a dimensão máxima do eixo, ou o afastamento inferior do furo é maior que o afastamento superior do eixo. E nós vimos na aula passada, até vocês trabalharam em exercício, né? Nós podemos calcular, então, essa folga mínima e podemos também determinar a folga máxima. A folga mínima é a dimensão mínima do furo menos a dimensão máxima do eixo, ou o afastamento inferior do furo menos o afastamento superior do eixo. E a folga máxima é a dimensão máxima do furo menos a dimensão mínima do eixo, ou o afastamento superior do furo menos o afastamento inferior do eixo. Então, olha só, e também vimos, então, nessa aula, na mesma aula passada, sobre o ajuste com interferência. Quando é que nós temos um ajuste com interferência? Ou seja, quando a dimensão máxima do furo ela é menor que a dimensão mínima do eixo. Ou seja, a dimensão mínima do eixo é maior que a dimensão máxima do furo. Ou ainda, se o meu afastamento superior do furo for menor que o afastamento inferior do eixo. Então, eu quero que vocês lembrem de novo e prestem bastante atenção. Então, dado um certo cálculo, eu calculei, por exemplo, dado uma certa peça, ou, por exemplo, você tem uma empresa e fez uma... está produzindo, por exemplo, várias peças ou vários produtos. Vamos supor que você está produzindo, por exemplo, equipamentos. Aí você quer fazer, por exemplo, o ajuste desse equipamento. Para você saber se o tipo de ajuste que foi feito anteriormente, se é com folga ou com interferência, basta lembrar desse conceito. Se o afastamento do furo for menor que do eixo, significa que o acoplamento é feito com ou o ajuste é feito com uma interferência, ou o ajuste é feito com interferência. Ou também, se você tiver as dimensões, se você verificar que a dimensão máxima do furo é menor que a dimensão do eixo, mínima do eixo, significa que você tem um ajuste com interferência. E idem também, se quiser, analisar o ajuste com folga. Sim, então nós vimos que eu posso calcular essa interferência mínima,
que é a dimensão máxima do furo menos a dimensão mínima do eixo, ou seja, que também pode ser dado pelo afastamento superior do furo menos, né, o afastamento inferior do eixo. E a máxima interferência, ou a interferência máxima, é a dimensão mínima do furo menos a dimensão máxima do eixo, que também pode ser expresso pelo o afastamento inferior do furo menos o afastamento superior do eixo. Então é muito importante. Eu fiz um determinado cálculo. Eu até comentei com vocês isso na aula passada, né? Você fez um cálculo, você verificou, por exemplo, que a folga é sempre negativa, ou a interferência é sempre negativa. Ou você fez um cálculo, você quer saber, por exemplo, se dado uma certa figura. Professor, como é que eu vou saber se eu estou trabalhando com interferência ou estou trabalhando com folga? Ou estou trabalhando com um ajuste incerto? De acordo com os parâmetros que eu acabei de mostrar. Eu verifico se qual que atender àquela condição, então eu tenho um determinado ajuste. Então, olha só, vimos também um ajuste incerto. E eu até comentei com vocês, até vocês deram muitos exemplos na aula passada. O ajuste incerto, né? O único parâmetro que os parâmetros que nos interessam, ou a folga é máxima, ou a interferência mínima. Por quê? Porque como eu não tenho certeza que tipo de ajuste que eu vou utilizar, por isso que o nome é incerto, então eu preciso garantir a mínima interferência possível e eu preciso garantir que haja uma folga máxima. Por quê? Porque ao fazer isso, eu consigo ter um controle para ajustar essa minha peça para ser um ajuste com folga ou um ajuste com interferência. Por isso é que eu até comentei com você na aula passada, não tem necessidade de eu analisar a interferência máxima. Imagina, por exemplo, eu quero transmitir um sinal. Como é que eu não sei que tipo de sinal que eu vou transmitir, já vou colocar uma interferência máxima para que o meu sinal seja interferido? Não, então eu vou trabalhar com uma interferência mínima e eu vou garantir uma folga máxima, né? Porque caso não aconteça aquilo que eu estou esperando, eu consiga pelo menos ainda fazer um determinado ajuste. Tranquilo, gente? Então, olha só, até aqui, tudo isso nós vimos na aula passada, né? Só fiz apenas aqui para relembrar para vocês esses conceitos ali que a gente viu na aula passada. Agora, olha só, prestem bastante atenção que daqui para frente nós vamos trabalhar agora um assunto novo, dentro dessas tolerâncias. Então, olha só, as tolerâncias, elas podem ser representadas por afastamento, né? Pode ser representado por afastamento, que nós já vimos, né? Ou pela norma ISO. Essa norma ISO adotada, então, pela ABNT, né? Que é a norma brasileira, então, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, olha só, até então, até antes da aula de hoje, o que a gente vinha trabalhando é simplesmente utilizando o afastamento, que era que isso que está aqui. Eu dava um certo valor, ou você tinha uma certa figura, onde aparecia, por exemplo, lá, né, um certo valor, sei lá, vou colocar 3, que ele tinha aqui um certo valor, seja positivo ou negativo, né, que indicava o afastamento, seja superior, e tinha um certo valor também que poderia ser negativo ou positivo, e indicava também o afastamento. Se o valor menor é o afastamento inferior, e o maior valor é o afastamento, né, superior. Então, tudo isso que a gente trabalhou era sempre olhando pelo afastamento. Eu olhava aquele valor, já sabia qual era o afastamento superior, qual era o afastamento inferior. Então, olha só, agora nós vamos, além, como a gente já sabe trabalhar com afastamento, nós vamos aprender a trabalhar usando, então, a norma, essa norma ISO. Ou seja, a famosa, né, Organização Internacional né, de Padronização ou de Normalização, ou também conhecido como Sistema Internacional de Tolerância. Então, olha só, na norma ISO, a gente já não se depara com os números escritos do jeito que nós estamos acostumados. Olha só como é que os números são escritos. Você vem o número, colocar, por exemplo, 30, acompanhado de uma letra, seja ela maiúscula ou minúscula, e no final acompanhado também por um número, por exemplo,
30 a 3. Como eu poderia ter, por exemplo, um outro valor, por exemplo, 14, sei lá, 14F, por exemplo, F minúscula, 2. Então, na norma ISO, nós vamos aprender a trabalhar com essa norma. Então, olha só, os valores agora são apresentados de forma diferente nas peças. Enquanto que no padrão normal, nós estamos acostumados a saber quem que é o afastamento superior, quem que é o afastamento inferior. Só que com esse padrão, nós já não sabemos qual que é o afastamento superior, qual que é o afastamento superior. Então, vamos aprender a calcular através da norma ISO. Tranquilo, gente? Então, olha só, tolerância ISO. O sistema de tolerância ISO adotado pela ABNT, conhecido como Sistema, né, Internacional de Tolerância, consiste numa série de princípios, regras e tabelas que permitem a escolha racional de tolerâncias na produção de peças. O que é importante que eu quero destacar aqui para vocês? Que a unidade de medida para a tolerância ISO é um micrômetro, ou seja, um micrômetro é igual a 0,001 milímetro. Então, é muito importante vocês perceberem e ter em mente esse valor que está aqui. Por quê? Porque na hora que a gente for extrair esses valores na tabela, a diferença é que os valores na tabela eles serão dados em micro, né? Micrômetro. E para eu transformar esse valor para milímetro, que é a unidade padrão, quando a gente usa, então, os cálculos, a gente precisa multiplicar esse valor por 0,001. Aí eu vou ter esse valor em milímetro. Então, por isso, a importância, né, da gente, então, saber o que é que a gente vai trabalhar. Tranquilo? Professor, o que é que significa esses números? O que é que significa essas letras aí? Como é que eu vou saber o que é o afastamento? Porque aqui eu já sabia quem que é o afastamento, já sei que o 30 é a dimensão nominal, o 0,025 é o afastamento máximo e o 0 é o afastamento mínimo. Mas e agora aqui, professor? Tem 30H7. Quem é o 30? Quem é o H, professor? Como é que eu vou saber quem é o 30, quem é o H? Não se preocupe que isso nós vamos estudar agora. Então, olha só. No padrão do afastamento, está aqui, que eu coloquei que a gente já sabe que esse 5 que está aqui é a dimensão nominal, esse valor negativo que está aqui, que é o menor valor, é o afastamento inferior, o mais 0,005 é o afastamento superior. Pela norma ISO, olha só, o número que fica na frente, o primeiro número que fica na frente, está aqui antes da letra, é a dimensão nominal. E a letra representa para a gente a posição no campo de tolerância. Vamos entender daqui a pouco o que é esse campo de tolerância, tá? E o último número que fica depois da letra, ele representa a qualidade de trabalho. Ou seja, qual é a qualidade de trabalho que nós vamos utilizar para fabricar essas peças, para fazer esse processo, tá? Dá licença, professor. Sim. O Ender está pedindo para convidar ele de novo. Tá bom, eu vou... convidar ele aqui. Tranquilo, o Ender já está aí já. Então, olha só, fomos explicando ali, voltando aqui, vamos pegar de novo o gancho aqui. Então, olha só, no padrão ISO, a gente vai ter o número, a letra e mais um número. Então, o primeiro número, para a gente, representa a dimensão nominal, como se fosse o 5 que está aqui, dimensão nominal. E a letra representa para nós a posição do campo de tolerância. Professor, o que é esse campo de tolerância? Vamos entender daqui a pouco. É um conjunto de letras, né? Que eles têm uma certa finalidade. E o último número representa para nós a qualidade de trabalho.
Aí você fala, professora, mesmo assim ainda não, e agora para mim não sei como é que eu vou determinar, né, o afastamento superior e o afastamento inferior. Tá, eu já sei a dimensão nominal. Só que para eu fazer a conta, preciso do afastamento inferior e do afastamento superior. Não se preocupe que daqui a pouco você já vai aprender a determinar. Então eu quero que você aprenda a diferenciar. Quando eu dou uma peça para você que aparece desse jeito, nós já fizemos vários exercícios, vocês conseguem extrair os dados. Então, quando aparecer na norma ISO, primeira coisa que você tem que lembrar é como é que essa norma aparece. Então, na norma ISO, o que aparece, professor? Aparece um número, esse número pode ser qualquer número, tá? Esse número poderá ser 100, 130, 140, poderia ser qualquer número. O que eu preciso saber? Professor, o que eu preciso saber é o seguinte, né? O primeiro número é a dimensão. Isso, dimensão o quê? Nominal. O H é o campo de tolerância, é a posição que essa minha peça vai ficar dentro do campo de tolerância. E o que é esse número que fica depois, professor? Esse número indica para a gente a qualidade de trabalho. Então, nós vamos aprender como trabalhar com esses valores. Então, olha só. Eu coloquei aqui vários exemplos para vocês verem como é que pode ser representado, tá? Na norma ISO. Então, olha só, eu coloquei aqui vários exemplos. Eu posso ter, por exemplo, 30G6, 18K6, 7P5, 63J9, 25H7. Então, posso ter qualquer representação. O que eu quero que vocês saibam? É que as letras, né? Deixa eu abrir aqui um documento que vocês vão lembrar. Deixa eu abrir aqui um documento aqui no meu ambiente que a gente acabou de ver aqui. Deixa eu abrir aqui o documento que vocês estão... Eu comentei com vocês o que é essa linha aí, essa linha vermelha, linha 0. Então, na aula passada, eu comentei com vocês o que essa linha 0 aqui nós falamos, o que essa linha 0 significa, né? Qual que é a finalidade. Eu até coloquei aqui, a linha 0 é referência para o afastamento e a dimensão nominal. Então, essa linha 0 ela indica, acima da linha 0 você tem valores positivos e abaixo você tem valores negativos. Nós vimos isso aqui, então, na aula passada. Então, olha só, voltando aqui, então, na nossa aula que nós estamos aqui trabalhando hoje, né? O que a gente, então, precisa perceber? É que na representação ISO, eu posso ter várias representações. Professor, várias representações. Eu posso ter um número acompanhado com letras maiúsculas. Eu posso ter um número acompanhado com letras minúsculas. Eu posso ter um número. Professor, esse número, ele tem padrão, é pequeno, é grande? Não, esse número pode ser qualquer número. Ele pode ser grande ou ele pode ser pequeno. O que eu quero que vocês percebam é como trabalhar com esses valores. Então, olha só. As letras, quando aparece um número com uma letra maiúscula, significa que eu estou trabalhando com furo. Se aparece um número acompanhado com letras minúsculas, significa que eu estou trabalhando com eixo. Entenderam o que eu falei, pessoal? Todo mundo consegue visualizar minha tela? Só me dá um feedback aí, alguém fala só que sim, tranquilo? Sim. Ok. Então, olha só, as letras minúsculas representam o eixo e as letras maiúsculas representam, então, um furo. Então, ou seja, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, a letra A, 30G. Então, como G é uma letra minúscula, significa que eu estou trabalhando com um eixo. Pegar, por exemplo, aqui a D e a E. 25H7. O H representa, então, um furo, ou seja, essa representação que eu tenho aqui é de um furo. Então, olha só. Vamos ver, então, como é que a gente tira esses dados aqui. Vocês vão ver que é muito simples e tranquilo também.
existe uma tabela, tá? Eu coloquei aqui essa tabela aqui de forma simples, mas existe essa tabela, tá? É nessa tabela onde a gente tira esses valores do afastamento superior e do afastamento inferior. Então, por exemplo, olha só aqui no exemplo, eu peguei aqui o 30G6, que é o exemplo lá da letra A, 30G6. Então, olha só o que eu faço. A primeira coluna da tabela, tá? Essa tabela existe na internet, vocês têm ela no material. Professor, essa tabela para até aqui 120 que você colocou? Não, essa tabela é muito grande, tem muitos números. Tá? A gente não vai trabalhar com valores acima de 120, por isso é que eu parei apenas aqui. Então, essa primeira coluna toda que está aqui, nos indica a dimensão nominal. Toda essa primeira coluna. E a segunda é apenas para os furos. E as demais é para os eixos. Professor, por que na coluna do furo só está aparecendo o H? Mais para frente eu vou explicar para vocês por que está aparecendo somente o H. Tá? Existem vários campos, mas a maioria, né, não vou dizer nas aplicações, mas a maioria dos problemas práticos, a gente trabalha com um sistema chamado sistema furo base. Tá? E o H ele representa o sistema furo base, que é muito utilizado. Por isso é que eu vou mostrar mais para frente que nesse caso aqui eu só coloquei o H. Então, olha só. Eu olho no exemplo, já sei quem é o 30, professor. O 30 é a minha dimensão nominal. Eu vou procurar, por exemplo, o que eu coloquei de intervalo, por exemplo. Onde é que está o 30? Oh, de 24 a 30. Então, eu venho aqui de 24 a 30, tá? De 24 a 30, que é o intervalo onde se encontra o número 30. Chegando nesse intervalo, eu vou observar, por exemplo, o que eu preciso. Tá? Ah, não, por exemplo, se é furo, se é eixo, se é o que é, por exemplo, de 30 a 40, de que é. Qualquer valor, deixa só, eu mandei para vocês com 30 lá, mas não tem problema. Eu peguei valores aqui para mostrar para vocês. Né? Aqui não é 30G, é 30H. Vou colocar aqui só para mostrar para vocês. Deixa eu inverter aqui. Mas não tem problema, eu mudo aqui no exemplo, que eu tinha pegado ele para o furo, mas ele é um eixo. Mas vamos fazer isso aqui, depois a gente faz o outro, para vocês perceberem como é que é. Tá? Não se preocupem com isso. Então, olha só. Esquece esse valor que está aqui, vamos pegar outros valores, então. Olha só. 30 está aqui, ó, entre 24. Como se trata de um eixo, porque letra minúscula, está aqui G6. Então, eu venho aqui no G, eu vejo quais são os valores que eu tenho. Então, olha só os valores que eu tenho. Menos 7 e 20. Aqui eu tinha feito um outro exemplo, mas apareceu tudo. Então, olha só, eu tenho menos 7 e 20. Quem que é maior, pessoal? Menos 7 e menos 20. Quem que é maior? Menos 7. Menos 7. Então, significa que o afastamento superior é menos 7 e o afastamento inferior é menos 20. Pronto. Agora, aqui é onde eu quero chamar a atenção para vocês para tomarem cuidado. Eu já tenho os dois afastamentos. Só que lembrando, esses valores da tabela são dados em micrômetro. Então, para eu ter os valores em milímetro, basta multiplicar esses valores por 0,001. Então, se eu pegar, por exemplo, menos 7, multiplicar por 0,01, eu vou ter menos 0,007. Se eu pegar, por exemplo, 20, multiplicar por 0,01, eu vou ter 0,020. Então, olha só o que significa. O meu afastamento superior é menos 0,07, o afastamento inferior é menos 0,02 e pronto. Tendo o afastamento superior e o afastamento inferior, acabou. Os cálculos se repetem igual na aula anterior. Calcula a dimensão máxima, calcula a dimensão mínima, calcula a tolerância, calcula a folga, calcula a interferência, tudo se repete. Então, a única coisa nova que aparece para a gente aqui é como determinar os afastamentos superior e o afastamento inferior através da tabela, né? Utilizando os ajustes ABNT, né? Ou seja, barra modelo ISO ou norma ISO.
Pessoal, alguém tem dificuldade que não entendeu de onde que eu peguei esses valores? Então, olha só. Eu vejo aqui, por exemplo, 30. Então, onde é que está o número 30? A pessoa está de 24 a 30. Então, eu venho aqui, eu vejo qual que é a letra. Como é G6, G está aqui. Então, quais são os dois valores que eu tenho? Menos 7 e menos 20. Menos 7 e menos 20, qual que é maior? Menos 7. Então, significa o afastamento superior. Menos 20 significa afastamento inferior. Pronto. Tendo os dois valores, basta multiplicar por 0,01 para você ter os valores que você vai precisar trabalhar com eles. Tranquilo? Então, olha só. Voltando aqui, por exemplo, vou voltar naquele exemplo que a gente tinha, né? Do jeito que estava, no primeiro exemplo, com os mesmos valores, não vou alterar os valores, para mostrar mais uma vez como é que a gente faz, vou voltar naquele exemplo, só para vocês perceberem. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 40, né? Não era 30, não. 40 G6. Então, olha só, venho de novo, professor, 40. 40 tá aqui, ó, entre 30 e 40 eu tenho 40. Ou 40 e 50. Aqui também, nesse intervalo, eu tenho os dois valores. Tanto faz. Né? Nesse intervalo aqui, eu tenho. Então, professor, está entre 30 e 40, 40. Beleza. Então, eu venho aqui. Qual que é a letra, professor? G6. Olha só, G está aqui, ó. Então, entre 30 e 40, os valores estão aqui menos 9 e menos 25. Então, meu afastamento superior, menos 9, e o afastamento inferior, menos 25. Multiplico menos 9 por 0,01, vai dar 0,09. Multiplico o menos 25 por 0,001, vai dar menos 0,025 milímetro. Pronto. Tendo aqui os valores do afastamento, agora é só fazer todos os outros cálculos do jeito que a gente já está acostumado. Mas o exemplo aqui, olha só, exemplo 2, por exemplo, 20H. Primeiro, como a letra é maiúscula, a gente já sabe que é o quê? Que é um furo. Aqui, professor, aqui a gente trabalha com o eixo. Por quê? Porque é uma letra minúscula. Então, 20H, eu vou ver o 20. Professor, o 20 está entre 18 e 24. Beleza, entre 18 e 24. Qual que é a faixa de valores? 0 e 21. Opa, então o 0 é menor. Então, afastamento inferior é 0, afastamento superior é 25. Se eu pegar o 25 e multiplicar por 0,001, vai dar 0,025, que é o meu afastamento superior. Como aqui é 0, se multiplicar por qualquer valor, vai manter 0. Então, o meu afastamento inferior é igual a 0 milímetro. Pessoal, dúvida para encontrar esses valores na tabela, para calcular o afastamento superior ou afastamento inferior? Eu fiz 2 exemplos ali, fiz 3, né? Um que eu acabei de ir alterando, eu fiz mais um. Dúvida, gente? Alguém tem dúvida? Professor, não consegui perceber como é que você encontrou esses valores, não entendi como é que você chegou nesses valores. Alguém tem dúvida? Caso não tenha dúvida, a gente continua, gente. Se tiver dúvida, abre o Professor, eu não consegui, só você tá falando ali menos 9, marca menos 25, eu não consegui entender isso aí não, né? O que? O menos 9? Menos 9 está aqui, ó. Olha só. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, olha só. O que a gente sabe é que quando eu tenho um número, vou colocar qualquer número aqui, no modelo ISO, vamos supor 50, ele vem acompanhado de uma letra, depois o outro número qualquer que seja, certo? Sim. Então, olha só, o primeiro número é a dimensão nominal. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vem na primeira coluna, procura o 50. Certo. Opa, 50 está aqui, entre 40 e 50, porque termina em 50, concorda? Sim, entre aí, ó, 40 e 50. Isso, agora veja a letra. Qual que é a letra? H. H está aqui, a primeira coluna. Então, você vai procurar. Está aqui H. 50 aqui, ó, H. Quais são os valores que eu tenho aqui no H? No intervalo. Mais 25. Isso, mais 25 e 0, concorda? Está aqui o outro em cima. Sim. Sempre... Então, o menor valor é sempre o afastamento inferior. O maior é o afastamento superior. Sim. Pronto, então. Eu tenho aqui, ó, 0 e 25, certo? Sim. Então, afastamento superior 25, inferior 0. Só que aquilo que eu falei, tome cuidado que esses valores na tabela estão dados em micro. Para eles ficarem em milímetro, você tem que multiplicar por 0,001. Então, vou pegar o 25, vou multiplicar por 0,001. Vai me dar 0,025. Certo? 0,025, certo. Isso. E aqui, como
é zero, nem precisa multiplicar, vai dar zero, concorda comigo? Sim. Porque então, é isso. Agora, vamos supor, vou pegar outro número, por exemplo, sei lá, vou pegar 64, sei lá, 64, J minúsculo 6. 64, J minúsculo 6. Então, olha só. 64, que a dimensão nominal veio na primeira coluna. Opa, 64 está aqui nesse intervalo. 64 está aqui nesse intervalo aqui, ó, entre 50 e 64. E 65. 65, beleza. Está nesse intervalo. Agora eu vou ver a letra. Qual é a letra? J minúscula, está aqui o J. Minúsculo. Então, olha só, nesse intervalo, no J, ele tem Mais esses 2 dois. menos 7. Isso. Então, o menor, sim? Fazendo na calculadora aqui, menos 9 vezes 0,001 milímetro, está dando sempre menos 0,01. Não, é porque a tua calculadora deve estar com o fixo ativado, ele já está arredondando. Ah, tá ok. É que se a tua calculadora tiver com o fixo, aí ele já arredonda. Então, você tem que entrar lá nas configurações e tirar o fixo. Deixar em normal. Isso. Se você deixar no fixo, ele vai continuar fazendo isso aí. Ah, tá ok. Tá bom? Então, é por causa do fixo. Pode continuar. Obrigado. Tranquilo, William? Entendeu agora, William? Sim, eu consegui ver aqui você achando os valores aqui. Isso. Aí, achando os dois valores, é só você ver. O maior vai ser o afastamento inferior e o maior vai ser o afastamento superior. Tendo os dois valores, por exemplo, aqui a gente tinha encontrado menos 7 e menos 12. Então, vou pegar o menos 7 e vou multiplicar. Vai dar menos 0,0007. E o 12 multiplicando por 0,001 vai dar 0,012. Pessoal, podemos continuar? Alguma dúvida? Tranquilo? Ô, professor. Sim? Não estou ouvindo, Leone. No exemplo 2, Isso. o senhor fez 20H7. Isso. A resolução aí, o senhor achou o 20 e o 0. Isso. Mas lá não tem 25 e 0. Não seria entre o 18 e o 24? Não entendi o que você falou, Leone. Ó, o 20H7. Ah, o 20 está entre entendi. 18 e 24. É 21 aqui, né? Entendi o que você falou. É 21, não é? Obrigado. Isso aí, 21. É que eu tinha copiado aqui de cima e colei aqui, aí ficou 25 aqui. Tá certo. Obrigado. Isso aí, 21 e 0. Tranquilo, gente? Então tá ótimo. Olha só. Então vamos continuar. Então, olha só. O que é o campo, então, de tolerância? Campo de tolerância é um conjunto de valores compreendido entre os afastamentos superior e inferior. E também corresponde, nesse campo de tolerância, corresponde ao intervalo que vai da dimensão máxima até a dimensão mínima. Coloquei aqui apenas um exemplo prático para mostrar para vocês. Por exemplo, tem aqui 30, né? A gente já está acostumado. Né? A gente já sabe que se eu quiser calcular a dimensão máxima, né? Vocês já viram lá na fórmula, basta somar esse valor na dimensão, né? O afastamento superior mais a dimensão nominal. Isso aqui vocês já estão acostumados. Então, olha só. Se eu pegar 30 somar com 0,2, que é o afastamento superior, porque ele é maior que 0,1, vai dar 30,2. Se eu pegar o 30 somar com menos 0,1, vai diminuir, vai dar 29,9. Então, ou seja, entre 29,9 até 30,2, eu tenho uma infinidade de valores. Então, eu coloquei aqui apenas alguns para mostrar para vocês, mas tem muitos valores nesse intervalo. Então, dentro desse intervalo aqui, eu tenho muitos valores. Então, todos os valores que estão dentro desse intervalo,
eles fazem parte do campo de tolerância. Ou seja, quando eu quiser trabalhar, por exemplo, um projeto compreendido nessa faixa, eu posso pegar qualquer valor dentro do campo de tolerância. Ou seja, ele vai atender os requisitos necessários para o projeto. Por quê, professor? Porque eu estou trabalhando dentro do campo de tolerância. Tá? Então, o campo de tolerância é um conjunto de valores, né, compreendido no intervalo entre o afastamento superior e inferior, ou seja, dentro que vai da dimensão mínima até a dimensão máxima. Né? Então, aqui eu tenho a minha dimensão máxima, aqui eu tenho a minha dimensão mínima. Tranquilo? Então, olha só, conforme eu estava comentando com vocês, no sistema ISO, né, ele é composto por 28 campos de tolerância. 28 campos de tolerância. Ou seja, eu tenho 28 letras, conjunto de letras, tá? Esses campos são representados por letras, como nós já vimos. Eu tenho, no total, 28. Dessas 28 campos, por exemplo, as letras maiúsculas nós já vimos, representam os furos, e as letras minúsculas representam os eixos. Tá? Então, no total, dentro desse padrão aqui, desse modelo, foram estabelecidos 28 campos, tá? De tolerância. Por isso é que eu falei lá no começo, professor, por que eu estou trabalhando só com H? Né? Por que eu coloquei só H e não coloquei mais letras? Tá? Porque eu vou explicar para vocês porque o H ele tem umas características muito diferentes das demais, mas nada impede de vocês, por exemplo, encontrar um exercício com outras letras que não seja H. No meu caso, como eu dei uma tabela de vocês, a gente trabalha mais com o sistema furo-eixo, então, se eu quiser trabalhar com furo, vai aparecer sempre o H para vocês. Agora, nas letras minúsculas, vão aparecer qualquer outras que fazem parte, por exemplo, da tabela que a gente está estudando. Tá bom? Agora, professor, eu vi uma outra tabela, outras letras além do H. Não tem problema. Tá? Então, olha só, dentro dos padrões do H, que é chamado sistema, né, furo-base, existe o sistema furo-base e existe o sistema eixo-base. Nós aqui, gente, vocês vão perceber muito, tá? É muito comum, em aplicações práticas, é muito comum trabalhar com o sistema furo-base. Por quê, professor? Porque no sistema furo-base, eu consigo garantir que o furo seja fixo e eu consigo mexer apenas o eixo. O meu eixo ele pode ser variável, mas o meu furo ele tem que ser fixo. Então é muito comum em aplicações práticas, em projeto, vocês verem sempre aparecendo o H. Tá? Vai aparecer o H7, conforme eu coloquei aqui, por exemplo, H6, H5, H8 e H11 são os mais utilizados. Tá? Não que, de novo, não que não possa utilizar outros, tá? Pode-se utilizar qualquer um deles. Agora, o mais utilizado, tá? E nós aqui vamos trabalhar bastante com ele, é o sistema furo-base, onde o meu furo ele é fixo e vou variar apenas o meu eixo, tá? Então, eu vou manter o meu furo fixo e vou variar apenas o meu eixo. Conforme eu coloquei aqui, né, o que é o sistema furo-base, também é conhecido como furo padrão ou furo único. Por que é furo único? Porque o furo é fixo. Então, o furo ele é único, ele vai ser fixo e eu vou mexer apenas no eixo. É aquele em que o afastamento do furo ocupa sempre a mesma posição. É claro, se ele é fixo, vai ocupar sempre a mesma posição em relação à linha zero. O sistema de furo base recomendado pela ISO, né, são os seguintes, esse que eu coloquei aqui. Ou seja, esse que eu coloquei aqui para vocês, professor, são o quê? São os mais utilizados. Por exemplo, no exemplo que a gente fez, utilizamos o H7, eu coloquei 20 H7. Os mais utilizados são H5, H6, H7, H8 e H11. Tá? São os mais utilizados no modelo ou na norma ISO. Nada impede de você utilizar os outros. Nada impede de você fazer isso. Tá? Por essa razão, vou apresentar para vocês o sistema de ajuste eixo-base, tá? Que raramente a gente utiliza para fazer projeto, mas nada impede de eu mostrar ele para vocês, tá?
sistema de ajuste eixo base. É aquele em que o afastamento superior do eixo ocupa sempre a mesma posição, é claro. Se é eixo, né? Se o meu eixo vai ser eixo base, então eu vou manter o eixo, né? Eu vou manter o meu eixo fixo e vou alterando o furo. Por que não é muito comum utilizado? Porque imagine, por exemplo, você tem, por exemplo, uma porca. Você quer, por exemplo, ajustar, por exemplo, essa porca. É muito mais fácil eu já ter um furo fixo e começar a ajustar a porca do que eu pegar, por exemplo, aquela peça, fazer um eixo, por exemplo, fixo, e eu vou colocando vários furos para tentar ajustar. A dificuldade é muito maior. Por isso que eu falei para vocês, é muito comum utilizado, né, o sistema furo base ou furo eixo, onde eu vou manter, por exemplo, o meu furo fixo e vou alterando apenas o eixo, porque é muito mais fácil eu conseguir, né, fazer esse encaixe dessa peça, ou seja, o ajuste dessa peça. Agora, nada impede, de novo, coloquei aqui também, H minúsculo, né, H5, 6, 7, 8, 9 e 11. Também são os tipos de eixo base mais utilizado. Nada impede da gente utilizar outros modelos, tá bom? Nada impede. De novo, nada. Tá? Mas eu estou apresentando para vocês os mais utilizados. Por exemplo, nos exercícios que vocês vão trabalhar, eu vou trabalhar muito com o sistema básico furo base. Tá? Então, olha só, a letra H representa a tolerância de furo padrão, que eu acabei de comentar, né, com vocês o que a letra H representa, ou seja, é tomada como referência para os ajustes do sistema base, tanto para os eixos quanto para os furos. O sistema furo base tem maior aceitação, como já comentei com vocês, né, de acordo com as suas características que eu apresentei, ele apresenta maior aceitação, já que uma vez fixada a tolerância do furo, fica mais fácil variar a tolerância do eixo, conforme eu acabei de comentar com vocês, né? Para quê? Para que eu possa obter, então, um ajuste, né, adequado. Então, é muito mais fácil eu fixar a tolerância do furo e variar, então, a tolerância do eixo. Tá? É muito mais prático. E eu trouxe aqui uma figura, né, muito comum utilizada, assim, didaticamente, para mostrar por que a gente utiliza bastante, por que a gente utiliza muito o H e não, né, os demais campos, né? Então, olha só, nessa figura, vocês vão perceber algo interessante. Vocês conseguem perceber que a letra H maiúscula, olhando nesse desenho aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo até ampliar esse desenho só para mostrar algo para vocês. Vou trazer ele para cá só para eu ampliar, para mostrar algo um pouquinho mais para vocês. Deixa eu ver se eu amplio mais um pouquinho. Tá ótimo. Então, vou deixar aqui. Então, observem que a letra H nesse desenho, depois vocês podem ver com mais calma, o H maiúsculo, é a única letra que está no meio da linha 0. E o interessante é a única letra que cruza o meio 0, que não tem nenhuma parte, porque nós já vimos isso aqui, que abaixo do eixo temos os valores negativos, acima da linha 0, né, que eu estou chamando de eixo, valores positivos. Observe que o H ele está bem sentado em cima do eixo, né, esse quadradinho aqui que vocês podem perceber, o quadradinho de H, está bem sentado aqui na linha, né, 0. Para baixo, eu tenho um H, só que H minúscula. Então, H, nós já vimos, letra minúscula representa o eixo, e não representa o furo. Só que se você pegar, por exemplo, o J, olha o J aqui, que está tudo em pretinho aqui, ó. Eu tenho um J maiúsculo em cima, eu tenho um J maiúsculo embaixo. Então, olha só, pelas características, né? Por isso é que o H, ele é muito utilizado, ele é muito aceito, né? Conforme nós lemos lá em projetos, por causa dessas características que ele apresenta. Então, ou seja, é o único campo que a gente tem de tolerância que apresenta essas características. As demais letras, você pode ver, continuam. O único H que você vai encontrar aqui aparecendo é o H minúsculo. Então, ou seja, que indica o eixo. As demais não. Por exemplo, você tem J aqui, né, tem o K aqui, tem o K. Então, observem que eu tenho... E ele é a única, né, que consegue cruzar, né, a linha 0. Ou seja, ele apresenta as características a partir do ponto de partida. Por isso é que a gente, né, que eu comentei com vocês, que é muito comum em projetos,
né, a aceitação, por exemplo, de tolerância utilizando H, ela é muito bem vista, por causa dessas características, né, que esse campo de tolerância apresenta, tá? Por causa disso aí. Então, por isso é que falei para vocês que ele é muito bem aceito por causa dessas características que ele apresenta aqui. Tranquilo? Ótimo. Então, olha só, comentamos também que aquele número que fica lá na frente, o número, representa a qualidade de trabalho. O que é qualidade de trabalho? A qualidade de trabalho, ou também chamado grau de tolerância, né, de acabamento das peças, ele varia de acordo com a função que a peça desempenha nos conjuntos. Por exemplo, nós sabemos, por exemplo, pegar, por exemplo, o nosso celular. Todo mundo tem um celular. A função, por exemplo, da peça que está ligado, por exemplo, ao botão de ligar ou de fazer chamada é diferente da função, por exemplo, que tem, né, por exemplo, no botão de desligar. Então, existe uma placa lá dentro, né, um circuitozinho que foi montado dentro do celular, um circuito, onde cada tecla do nosso celular tem uma funcionalidade diferente. Então, a qualidade de trabalho, ou chamado grau de acabamento dessas peças, ela varia. Porque se você pegar, por exemplo, um J5, um J7, um iPhone, por exemplo, 11, então você vai encontrar peças que desempenham funções diferenciadas e diferentes em relação, por exemplo, a um Samsung, por exemplo, Galaxy, por exemplo, sei lá, J5. Então, as funcionalidades, elas são diferentes. Tranquilo? Então, olha só, no sistema ISO, né, são apresentados 18 qualidades de trabalho, que podem ser adaptadas a qualquer tipo de produção mecânica, qualquer produção que você quiser fazer. Dentro dessas 18, você pode, né, escolher uma dessas normas dentro desse modelo do sistema ISO para você trabalhar, né, e estabelecer. E essas normas sempre aparecem com a seguinte nomenclatura, por exemplo, aparece o I, o T, e na frente o valor do número, né, da tolerância que é admissível dentro daquela norma. Então, o I, sinônimo de ISO, e o T que vem aqui na frente representa a tolerância, e aqui são os valores, então, estabelecidos, né, segundo cada norma que você vai utilizar, ele estabelece valores para serem trabalhados. Quais são essas 18 qualidades de trabalho, professor? Estão aqui, estão representados aqui nessa tabela, por exemplo, IT01, por exemplo, é uma norma, né, que representa uma certa qualidade de trabalho, e assim vai indo em todas elas. Então, são várias normas, tá, que foram apresentadas aqui. O que é importante destacar nessas normas, professor? Olha só, você tem um eixo, tem um furo. Você quer fazer, por exemplo, um projeto ou uma peça mecânica com uma precisão extra. Então, para trabalhar com produtos ou com peças que apresentam uma precisão extra, é aconselhável, não é que obrigatório, é aconselhável, porque quando você pensa em mecânica extra precisa, uma mecânica de extra precisão, você está falando, por exemplo, de equipamento, né? Ou, por exemplo, onde nós vimos nas outras aulas, falamos de calibradores, calibrar equipamento, ou de instrumento de alta precisão. Então, é recomendável, para que você tenha sucesso no projeto, utilizar uma dessas normas dentro desse intervalo. Por exemplo, ou uma ISO, por exemplo, IT01, tanto faz para eixo ou para furo, você consegue ter uma precisão boa, tá? Professor, mas eu quero trabalhar com isso dentro desse intervalo aqui. Tá, você pode trabalhar, só que ali você vai ter que modificar o seu projeto, porque dentro desse intervalo, né, que é chamado mecânica corrente, é quando a gente trabalha com peças acopladas, né, uma peça acoplada, por exemplo, a um determinado eixo. E dentro desse intervalo também tem uma divisão muito interessante. O IT4 e o IT11, ou seja, as duas extremidades, né, elas são
legal para você utilizar se forem eixos que têm, por exemplo, essa dimensão, que admitem, por exemplo, né, uma faixa de tolerância entre 4 e 11, né? Você tem, por exemplo, essa qualidade de trabalho que vai admitir entre 4 e 11, e se forem, por exemplo, eixos que trabalham, por exemplo, entre 5 e acima de 4, que vão até 11, é aconselhável trabalhar, por exemplo, nessa faixa de tolerância. Agora, por exemplo, professor, eu quero trabalhar com uma mecânica grossa, né? Eu quero fazer peças isoladas, por exemplo. Eu quero fabricar um telefone, vou fazer uma peça, por exemplo, só para chamada, vou colocar num outro lugar. Vou fazer uma peça, por exemplo, para entrar, por exemplo, no Facebook, vai ter uma tecla lá ligada, né? E só que o que acontece? Quando você trabalha com peças, né, de forma isoladas, é trabalho que não precisa de grande precisão. Você não vai precisar utilizar ferramentas que apresentam grande precisão. Então, ou seja, eu quero fazer um trabalho que não requer grande precisão, eu posso trabalhar com peças que atendem essa tolerância. Por exemplo, eu quero fazer, por exemplo, um robô que faz cirurgia. Qual desses campos eu vou trabalhar, pessoal? Quero fazer um robô que faz cirurgia. Vou montar um equipamento e vou montar um robô para fazer cirurgia. Extra. Extra. Por quê? Porque imagina, você vai colocar um robô para fazer cirurgia, é um risco à saúde. Então, o equipamento ele tem que ser altamente preciso. Porque se errar qualquer detalhe, não tem problema. Agora, eu quero fazer, por exemplo, um equipamento que me avisa a hora de acordar. Isso aí não é de alta precisão, é? Vamos supor, eu quero acordar às 5 todos os dias. Ele tá me acordar 4h49 ou 5h10. Tanto faz, não muda muita coisa. Então eu posso fazer projeto dentro da mecânica grosseira. Não causa grande impacto. E Agora, o relógio, por exemplo? o relógio? O relógio, ele pode estar aqui ou aqui dentro da mecânica coerente. Por quê? Porque você tem peças acopladas a ele. Porque você vai trabalhar com ele, depende. Vamos supor, eu quero fazer um relógio, por exemplo, que trabalha com fuso horário do tempo. À medida que eu estou na rua, por exemplo, o sol vai bater nele, por exemplo, né? Vai ter, por exemplo, lá um sensor, por exemplo, lá que ele vai trabalhar, por exemplo, com o fuso horário, por exemplo, de acordo, por exemplo, né, o dia. Então, não precisa de precisão? Claro que precisa, mas não necessariamente ser uma alta precisão. Agora, eu quero fazer ele, professor, de forma que ele me dê valor preciso. Aí você tem que fazer ele extra. Por quê? Como ele vai trabalhar de acordo com o dia, então ele tem que ser altamente preciso para ler o tempo. Ele vai trabalhar de acordo com o satélite. Cronômetro. Oi? Poderia ser um cronômetro. Isso, poderia ser um cronômetro. Entendeu? Então ali você precisa. Agora, por exemplo, vou criar, por exemplo, um cronômetro, por exemplo, para. Vamos supor, por exemplo, relógio de árbitro, por exemplo, de futebol, para controlar a hora. Isso aí não precisa ser preciso, não. Assim, precisa ser, mas não precisa ser altamente preciso. Porque nem todos os dias ele vai usar aquele relógio para apitar partida de futebol, Entendi. Então, por exemplo, vamos supor, amanhã vai ter jogo. Beleza, ele vai equalizar para na hora de começar o jogo, vai colocar, por exemplo, lá 45 minutos. Só que quando acabar o futebol, por exemplo, aquele relógio dele, não tem utilidade, por exemplo, se não marca a hora, não tem mais utilidade. Então, eu não vou fazer um investimento tão alto no equipamento que eu não vou ter bastante utilidade. Eu vou usar uma vez a outra. Então, a precisão, ele varia. Agora, isso que eu estou colocando aqui é das formas recomendadas. De novo, nada impede de você fazer algo fora daqui. Só que aquilo que eu falei para vocês na aula passada, a relação custo-benefício, ela é alta. Dependendo do que você quer fazer, aonde você quer fazer, a relação custo-benefício, ela é alta. Como se diz, a conta chega a qualquer momento. Né? E você vai ter que pagar essa conta. Então, a importância da gente conhecer isso aqui é na hora que a gente vê trabalhando os projetos. Por exemplo, às vezes, por exemplo, estou desenvolvendo, por exemplo, o sistema, por exemplo, de uma empresa. Aí eu tenho que trabalhar aqui, porque eu tenho que garantir, por exemplo, o aplicativo que eu estou desenvolvendo, né, para essas empresas, por exemplo, fazer os seus projetos, ele tem que ser preciso.
Porque o aplicativo onde a pessoa vai colocar os dados, né? Se essa ferramenta não for altamente precisa, não garantir, por exemplo, essa confiabilidade, daqui a pouco todos os nossos dados começam a ir para os Estados Unidos, aí pronto. Aí os Estados Unidos fazem eleições, os Estados Unidos tem, vamos supor que tem 5 mil pessoas, aí de repente nas eleições aparecem 100 mil pessoas votaram. Aí tem lá, voto de quem? Meu, do Gervásio, do William, da Aline, do Wender, do Matheus, do Leon, tem voto de todo mundo. Fala, professor, mas eu não fui lá, não votei. Claro, mas você não precisa ir, você passou seus dados. Então, essa precisão, ela é muito importante a gente saber aonde que eu vou trabalhar, qual que é a norma que eu vou utilizar, né? Qual que é a qualidade que eu quero trabalhar dentro desse meu projeto, tá? Então, é muito importante. Tranquilo, gente? Então, olha só. Já que está tudo tranquilo, respondam para mim essa primeira pergunta que está aí, ou a primeira questão, qual que é a alternativa correta? Leiam e digam para mim qual que é a resposta correta. Quando você quiser falar, você abre seu microfone. Fala para mim, professor, a resposta correta é a letra X. Aí a gente marca. E aí, pessoal? A letra E não é não, professor. Não, perguntar não. Quero que você fale a minha resposta. Me perguntar, senão fica sem graça. Eu já perguntei para você, velho. Eu acho que é a letra E. Então, Letra D, professor. alguém já falou letra E e alguém falou letra D. É, a tolerância é definida. Qual a diferença entre a inferior e a superior? Ó, alguém falou aqui, ó. Então tá indo 2 para essa aqui, então. Vamos lá, então. E aí? Então, olha só, gente. Vamos lá. Vamos ler as alternativas. Vou deixar, então, essas duas mais... Então, olha só. Ele fala que a tolerância de uma peça é definida com a diferença entre a dimensão mínima e a dimensão efetiva. Errado. Concorda comigo? Tá errado. Sim. Aqui a letra B. Entre a dimensão nominal já tá errada. Ele falou já a dimensão nominal já tá errada. Porque dimensão nominal não tem nada a ver, ué. Letra C. A dimensão efetiva. Também nada a ver, né? Dimensão efetiva, nada a ver. Letra D. É determinada pelas dimensões limites admissível. Então. Letra E, o afastamento inferior e o afastamento superior. Não, gente. Tolerância, ele é positiva. Então, é sempre a dimensão máxima. Dimensão máxima, tem que ser a dimensão máxima ou afastamento superior. Ele não pode ser inferior. Tem que ser o superior menos o inferior. Ele não pode ser, porque a tolerância ela tem que ser positiva. Então, aqui está ao contrário. Isso aqui seria verdade se fosse o afastamento superior menos o afastamento inferior. Eu confundi do isso. maior ao menor. Isso. Lembra da aula passada? A tolerância é o valor positivo. Nós até acabamos de ver aqui, ó. Isso aí foi pegadinha, professor. Oi? Essa foi pegadinha. Foi pegadinha? Não foi nada, não. Segunda... Então vamos lá. Segundo exercício. Tá aí, ó. Apareceu na tela para vocês aí, ó. Analise o desenho técnico e assinale com um X a alternativa correta que corresponde ao sistema de ajuste. Qual é que é o sistema que está sendo utilizado nesse desenho aqui? É sistema furo base, sistema eixo base ou sistema incerto?
furo base. Ó, alguém já falou furo base. Então, já vamos marcar um X aqui. Alguém falou furo base. Eu vou marcar aí em cima, vou colocar uma pontinha. Alguém já marcou aqui, ó, falou furo base. Pronto, marquei um pontinho lá em cima. Professor, depois eu vou fazer uma pergunta depois que a gente resolver esse exercício sobre a leitura do posicionamento das peças. Eu estou fazendo uma confusão, mas para mim é o eixo base, letra B. Também, eixo base. Professor, Tem 2 aqui, eixo base. professor, Sim? a Aline perguntou se esqueceu dela. Não esqueci não. Ah, tá. Ô, Fernandes, eu não esqueci de você não, viu? Acho que ela nem tá. Ela não tá? Acho que você tem que mandar o convite. Professor, mas lá no exercício os dois é um furo e um eixo. Não. Eu quero saber qual que é a resposta. Então, mas se é os dois, não pode ser nem só furo e nem só eixo. Eixo base, professor. Eixo base? Sim. Eu fiz a leitura pelo desenho também. Tá pedindo de novo, para o senhor mandar o convite. Para eu mandar o convite para ela? Que ela não recebeu ainda. Fala para ela. É só ela acessar o grupo de vocês lá no link, fala para ela. Ela não está conseguindo. Ingressar. Ela não está conseguindo ingressar. Entendi. É que eu estou tentando aqui atualizar minha página, a Microsoft ela entrou no modo de segurança, então eu não consigo. Se eu desativar para mandar, aí Cai a live. Aí cai. É que a Microsoft colocou aqui no modo de segurança. Mas alguém de vocês consegue mandar, ué. Porque vocês fazem parte do grupo. Peraí, como é que ela chama mesmo? Tá vendo lá em cima onde tá aquilo ali que tá aparecendo lá? Isso. Aí você escreve só Fernandes. Aí já vai aparecer o e-mail dela, Fernandes. Aí você aperta no e-mail dela e já vai ligar para ela. E aí, pessoal, qual que é a resposta correta? Deu certo, Gervásio? Deu, consegui chamar ela, mas eu acho que você demorou demais. Ela disse que foi jantar. Entendi. Depois ela vê o vídeo gravado. Tá bom. E aí, pessoal, vamos lá. Qual que é a resposta? Eixo base. Eixo base. Todo mundo concorda que é eixo base? Quem não concorda? O professor, eu marquei o eixo base, porém, é aquilo que eu falei, a interpretação na leitura na figura. Tá bom, mas No desenho. já que a gente vai interpretar. Só quero saber primeiro, quem não concorda que é eixo base? Eu tinha colocado furo base. Tá, então você não concorda que é eixo base. Não, não é que eu não concordo. Pô, eu quero saber se você concorda com eles ou não. Não sei, eu não sei nem onde ver direito aqui as coisas. Tá. Aqui. Olha só, gente. Vou mostrar para você. A resposta correta tá aqui, ó. Letra A. Olha só. Primeira coisa que você tem que analisar, as letras maiúsculas representam o quê? O furo, certo? Sim.
as letras minúsculas representam o quê? O eixo. Qual é que é a letra que está representando aqui o furo? H7. Então, olha só, 30H7 no primeiro desenho, aqui também é 30H7, concorda? Certo? Sim. Então, o meu furo é fixo. Se o furo é fixo, eu tenho um sistema que é eixo, tenho furo base. Porque onde o furo é fixo, e o que varia? O eixo. Pessoal, como é que eu sei que o eixo está variando? Olha só a letra, aqui é F, aqui é P. Tenho variação no eixo. Aqui eu tenho 30F7, tenho 30P6. Então, olha só, eu tenho o meu furo, ele é fixo, tanto faz no primeiro desenho como no segundo, ó, 30H7, 30H7. Então, meu eixo, o meu furo é fixo. Se o furo é fixo, o sistema é furo base, ou furo único. E o eixo, professor, o eixo está variando, 30F7 e 30P6, então eu tenho variação no eixo. Dúvida? Não. Tranquilo. Então, procura sempre onde que vai trocar. A letra minúscula. Não, nós acabamos de... vou voltar aqui nas definições. Nós acabamos de ver, as letras maiúsculas representam o quê? Furo. O furo. As letras minúsculas representam o quê? O eixo. O eixo. Então, olha só. O que a gente acabou de ver? Quando é que eu tenho um sistema furo base? Olha só. O sistema furo base é aquele sistema em que eu vou fazer o quê? Eu vou manter o meu furo fixo. Olha, tudo é H maiúscula, por exemplo, aqui os padrões, qualquer um deles. O meu furo, ele é fixo, ele não muda. Quem vai mudar é apenas o meu eixo. Então, se eu olhar nesse desenho, olha só, no primeiro desenho é 30H7. No segundo, 30H7. Então, ou seja, o meu furo, ele é fixo. Se é furo fixo, é porque é furo base. Se fosse eixo fixo, seria o quê? Eixo base. Mas no caso, professor, aí está comparando com dois desenhos. Mas sempre a gente vai procurar, por exemplo, uma outra descrição da peça para saber? Como assim procurar? Não, porque a gente está tomando base em cima de dois desenhos. Não, esse é o único desenho. Só que vocês aprenderam lá a representar a vista frontal e a vista lateral. Vocês aprenderam lá em desenho técnico, fazer projeção, sim, fazer um corte ou não. Eu não estou entrando nesses detalhes, se é vista frontal ou lateral, porque não é o foco do desenho. Eu suponho que vocês já sabem os cortes de cada peça. Isso aqui é um único desenho só, um único desenho representado por vários... Poderia colocar aqui vários cortes da mesma peça. Não, acho que o senhor não entendeu a minha pergunta. Fala, então, qual é a sua pergunta? O lado esquerdo, por exemplo, está mostrando Isso. Lá já. Isso. E do lado direito também tem outro. Isso. Aí, no caso, quem vê vai pensar que é duas peças já. Não, mas ali já está errado ali. Olha a pergunta aqui. Olha o enunciado. Analise o desenho, não fala os desenhos. Não, tudo bem. O enunciado, eu já cravei no enunciado, analise o desenho técnico. Então, ou seja, eu já estou mostrando para vocês que eu tenho um desenho técnico, onde esse desenho poderia ser, por exemplo, a peça de um carro, onde eu representei várias vistas delas, várias posições. Agora, eu entendi o seu pensamento. É claro que alguém vai olhar para esse desenho, vai pensar o quê? Eu tenho o primeiro desenho, eu tenho o segundo desenho. Concordo que eu entendi o que você falou. Ou seja, sempre você vai ter que comparar em relação com outra peça, né? Isso. Isso. Pensando desse jeito, sim, mas lembre-se que é um desenho único. Ah, tá. Agora, se você esquecer o desenho técnico do Henrique, aí eu tenho que descontar 40 pontos para vocês cada um aí. Não, é que eu estava vendo dois tipos de peça do eixo, né? Um Isso. de 30P6 e outro de 30F7. Aí eu falei, mas
Dá a entender que é 2 peças, né? Tá bom, se isso fica mais fácil para você, não tem problema. Pode pensar assim, 2 peças. Agora, quando um dia você for fazer projeto, tome cuidado para você não falar isso pro engenheiro que vai construir. Senão vai construir 2 casas, viu? Igual, uma ao lado da outra. Aí você manda construir. Aí fala assim, ó, quero essas casas. Aí ele vai olhar. Se ele não sabe, ele fala assim, ó, nossa, mas 2 casas? Essa aqui parece a mesma casa. Mas não tem problema. Tá aí, ó, terceiro exemplo. Aí, olha só, gente, faz o seguinte. O terceiro exemplo, eu vou deixar ele por último, por um pequeno detalhe, porque vocês vão precisar fazer cálculo, vocês vão fazer cálculo nele, eu não vou mexer nos cálculos, vocês que vão fazer os cálculos. Eu vou ir, por exemplo, 4, para a gente poder entender mais uma coisa aqui interessante. Olha só, tá aí o exemplo 4. De novo, Gervásio, de novo, olha só, analisa o desenho técnico. Analisa o desenho técnico cotado, observe, olha a atenção, observe os afastamentos e marque com um X, né? Que tipo de ajuste é que essa peça está configurada. Qual que é o ajuste que foi feito aí? Interferência. Interferência. Por quê? Justifique sua resposta. O afastamento ali, ó, mais 0,21 é menor que o do mais 0,35, que é o do eixo aqui, ó. O furo é menor que o do eixo. Pessoal, alguém tem uma dúvida? Então, a nossa definição que a gente viu. O afastamento é com interferência quando o afastamento superior, né, do furo é menor que o afastamento inferior do eixo. Então, é claro que vocês conseguem observar, né? Ou também, se você calcular a dimensão máxima, você vai ver que a dimensão máxima dessa aqui é menor que a dimensão máxima do eixo. Dúvida, gente? Então, resposta letra A. Dúvida? Nenhuma, né? Então, eu vou no último exercício. Depois eu volto lá no... Então, olha só. Diz o seguinte. Um lote de peças foi produzido a partir do desenho técnico abaixo. Observando os afastamentos, você pode perceber que a peça, né, que as peças são acopladas por ajuste incerto. Então, está aqui o desenho. E ali vem, então, as informações então, que nós precisamos. Então, olha só. A seguir, são indicadas as dimensões efetivas de algumas peças produzidas. Escreva nos parênteses ao lado, cada alternativa com a letra F, ou seja, de folga, se está utilizando o ajuste com folga, ou a letra I, se estão utilizando ajuste com interferência. Então, olha só. Ele diz que o diâmetro do eixo é 50,012 e o diâmetro do furo 50,015. Que tipo de ajuste é esse? Folga ou interferência? Quando nós temos o diâmetro do furo maior que o diâmetro do eixo. Folga. Folga. E a letra B, olha só, temos o diâmetro do eixo maior que o diâmetro do furo. Interferência. Interferência. E a letra C? Folga. Folga. E a última? Folga. A última, pessoal? Interferência. Interferência. Por quê? Porque o diâmetro do eixo é maior que o diâmetro do furo. Então, observem que são exercícios simples para vocês treinarem, para vocês aprender a encontrar esses parâmetros, analisar esses parâmetros e verificar o comportamento deles. Tranquilo?
Então, olha só, eu vou pedir que vocês façam o exercício número 3, utilizando os valores da tabela, tá? Por quê? Porque eu dei aqui a figura na configuração, né? Na configuração do tipo modelo ISO. Então, vocês têm aqui as duas peças, vocês têm o furo e têm o eixo. Olha só, gente, eu vou só interromper aqui esse compartilhamento para ver se eu consigo. Vou voltar lá na nossa tela inicial. Só para ver se eu consigo. Olha só, eu vou pedir então um favor para vocês. Tá todo mundo me ouvindo ali? Tranquilo? Eu vou mandar para vocês esse material atualizado. E vou mandar para vocês também o outro material da aula 9 que eu atualizei, coloquei lá aquela figura. Vai tá vendo a aula. Cuidado. Aqui, ó. Vem cá pra você ver. E esse também é o outro atualizado. Tá, gente? Professor. Papai, Vem cá pra você ver. Aí. papai, quando vai ser os próximos treinamentos? Quê? Quando vai ser os próximos treinamentos na escola? Treinamento não, exercício. Quando? Amanhã. Amanhã? Professor, no caso a letra H aí tá minúscula, no caso desse exercício aí? Isso. Não seria maiúscula? Se não seria maiúscula? É. Como assim não seria? O que você está presumindo? Fala para mim. É que eu vi O H é minúsculo, é. Não, mas não necessariamente. Não, esse exercício que está aqui, vocês não vão conseguir fazer pela tabela que eu mandei para vocês. Vocês vão fazer pela tabela que vocês vão pegar na internet. Por isso que eu estou deixando para vocês fazerem depois. Por quê? Porque o H ele é minúscula e o J é maiúsculo. Então, na tabela que eu dei para vocês, não tem o J maiúsculo. Tranquilo? Entendi. Por isso é que eu deixei ele para vocês fazerem, para depois vocês mandarem para mim. O H é minúscula mesmo, tá? Não tem problema. E na tabela que eu mandei para vocês também, ou seja, na tabela que a gente viu, né? Lá tem o H minúsculo, é normal. Porém, o J maiúsculo não tá. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer esse exercício 3 e vocês vão mandar para mim. Vão mandar para mim e depois eu avalio ele. Pessoal, tudo bem? Estamos entendidos? A tabela o senhor já está enviando. Não, a tabela vocês podem pegar na internet, não precisa nem enviar. No material, a única coisa que vocês vão prestar na tabela que vocês vão ver na internet, quanto vale o 70J. O H6 na tabela do material tem. Tudo bem, gente? Beleza, professor. Então, por hoje é só. E o material de vocês está aí. Já marquei as minhas presenças, está tudo anotado. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, até mais. Boa noite, professor. Boa noite, até mais. Falou, Daniel. Até a próxima. Falou, Ira, até mais.